Olá, turma. Conforme prometido, eu vou estar fazendo aqui um código em C para verificar os dígitos do CPF, né? Aqueles dois dígitos verificadores, né? Então, tu digita o número do CPF e ele dá os dígitos verificadores, tá? Então, vamos lá. Include stdio.h. A gente vai usar string, então include string.h, e a gente vai precisar de uma funçãozinha para converter de string para inteiro. Então eu vou precisar de uma outra biblioteca, include stdlib.h. Tá, beleza. Acho que não preciso de mais nada. Int main. Bom, basicamente, para a gente calcular os dígitos verificadores, a gente faz o seguinte: a gente pega o número do CPF, os 9 primeiros dígitos, e multiplica por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soma tudo, vê o resto da divisão por 11 e depois vê o resto da divisão por 10, tá? Por que tem que pegar duas vezes o resto? É porque imagina que tu dividiu por 11, né? Pegou o resto da divisão por 11 e deu 10. Então, por isso que tu tem que fazer duas vezes o resto da divisão. Porque daí tu divide por 10, né? E daí vai dar resto zero, tá? Bom, porque os dígitos verificadores é um dígito. Eu calculo um dígito verificador, depois calculo o outro dígito verificador. Então, para calcular o primeiro, a matemática é essa. Pega os caracteres do CPF, multiplica por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soma tudo, pega o resto da divisão por 11, pega o resto da divisão por 10. E o segundo dígito? Inverso, multiplica, em vez de ser 1, 2, 3, né? Faz 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando. Soma tudo, pega o resto da divisão por 11, o resto da divisão por 10. Então vamos lá. Então, char CPF, que vai ter 9, tá? Não considero pontos, não considero hífen, tá? Eu só estou considerando os dígitos mesmo e depois a gente faz os dígitos verificadores. Eu vou precisar de um outro vetor que tem que ser o mesmo tamanho daquele, tá? Que vai ser aux, um vetor auxiliar. Depois eu explico para quê. Eu vou ter aqui int dig1, tá? Que eu já vou inicializar com 0, dig2, que eu vou estar inicializando com 0. Eu vou precisar de um for e andar dentro do vetor que é o CPF. Eu vou estar analisando dígito por dígito. Então eu vou precisar de uma variável cont. Deixa eu ver se eu não preciso de mais nada. Eu vou criar uma variável que vai ser a seguinte, uma variável numérica que eu vou chamar num, porque eu vou ter que pegar o dígito, que é caractere, e converter em numérico. Então eu vou botar num dig, tá? Número do dígito, que eu vou inicializar com 0. Bom, então vamos lá. Print f informe o CPF, tá? Informe o CPF. Gets CPF. Ok. Tá. Agora eu vou ter que fazer um for, né? Como eu disse. Um for que vai ter que pegar o primeiro dígito e multiplicar por 1, o segundo por 2, o terceiro por 3 e assim por diante. Então, for cont recebe 0, ponto e vírgula, cont
menor do que 9, ponto e vírgula, conte mais. Então, com isso aqui eu ando dentro do meu vetor, que é um vetor de caracteres, ou seja, uma string, que é o CPF. Bom, daí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu vetor aux índice 0, tá? Ele vai receber o que? O CPF índice conte, tá? Que no caso ele vai estar pegando, da primeira vez vai pegar o primeiro caractere do meu CPF, é string, tá? Só que o que eu tenho que fazer? Eu devo converter isso aí em número. Então eu vou dizer que num recebe, aqui é a funçãozinha que é utilizada para converter, é uma funçãozinha nova, que é a to i, né, a toy, né, que seria, né, ele está convertendo de caractere to inteiro, né, está convertendo em inteiro. E daí a gente bota aqui aux, tá? Aux tem que ser um vetor, pessoal, senão não funciona. Se vocês tentarem dizer que aux é só um char, não um vetor, né? Não um vetor de caracteres, ele não vai aceitar. Mesma coisa, tem que ter o mesmo tamanho esses vetores, senão dá problema. Bom, com isso aqui eu converti o meu caractere. Por exemplo, CPF começa com 9. Eu converti o caractere 9 no número 9, no dígito 9, e esse eu consigo fazer operações matemáticas. Então agora eu vou dizer que digi1 recebe ele mesmo, eu tenho que fazer um somatório, né? Digi1 mais o que? O número vezes o conte, só que tem um detalhe, pessoal. Não pode ser conte, tem que ser conte mais 1, porque eu tenho que multiplicar o primeiro dígito que está na posição 0 do CPF por 1. Então aqui tem que ser conte mais 1. Isso aqui vamos botar aqui, vamos reforçar esse parênteses aqui. Ponto e vírgula. Tá, então isso aqui me garante que eu estou fazendo um somatório, né? Eu estou fazendo um somatório. Se eu omitisse isso aqui, eu estaria multiplicando o número, o dígito do meu CPF, que é esse num. É num digi, nome. Num digi. Por 1, né? Porque conte inicia com 0 mais 1 por 1. Daí depois o conte andou, eu pego o segundo dígito e multiplico por 2. O terceiro dígito multiplico por 3. E assim eu vou fazendo. Tá, mas daí aqui eu só estaria fazendo as multiplicações. Aqui eu estou fazendo o somatório dessas multiplicações. Depois eu digo que digi1 recebe ele mesmo, digi1, que é esse somatório, mod 11 dividido por 11, tá? Tu tem que dividir por 11 e depois, não bastasse, tu tem que dividir por 10. Tem que fazer isso aqui, ó. Agora vamos dar um printf. Printf, o primeiro dígito é %d. Calma aí que saiu da tela aqui, né? A minha tela está um pouquinho menor. Tá, tudo bem. %d, vírgula, digi1. Fechou? Ponto e vírgula, acho que é isso. Tá? Bom, como é que a gente vai testar? Se vocês não quiserem testar, vocês vão testar no CPF de vocês. Tá? Eu peguei aqui um sitezinho que ele traz uns números de alguns CPFs válidos para a gente poder testar. Então, reparem aqui, ó, 869
144, 977. Ele tem que dar como resposta o 2, tá? Se funcionar o nosso código. Então, vamos executar ele. Acho que não faltou nada aqui. Só para pegar o primeiro dígito. Então, vamos lá. 869, 144. Vamos lá. 869, 144 e depois 977. Ó, primeiro dígito é 2. Bateu com o site, ó. Exatamente, ó. Certinho. Tá. Agora a gente vai fazer a segunda parte. A segunda parte é uma repetição, ó. Eu vou pegar tudo isso aqui, tá? A única diferença é que eu vou estar multiplicando por 9, 8, 7, 6, 5 e não por 1, 2, 3, 4, tá? É o inverso. Então, ó, da mesma forma, ele tem que pegar o CPF do início ao fim. Então, eu mantenho isso aqui. Tá tudo certinho aqui. Aqui a gente vai dizer que é dígito 2, né? Dígito 2. E aqui é que está a mudança, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 9 menos conte. Por quê? Conte, inicialmente, vai valer quanto? 0. Então, por quanto ele vai multiplicar o primeiro dígito? Por 9. 9 menos conte, menos 0, é 9. O segundo dígito, ele vai multiplicar por 9 menos o conte, que é 1, 8. E assim ele vai fazendo. Então, aqui, troca tudo para 2. E aqui a gente coloca printf, o segundo dígito é dígito 2. Tá. Então, o que ele tem que mostrar como resposta para aquele CPF ali? Ó, é o 2 e depois o 9. Então, vamos lá. Vamos executar. Então, ó, é 869, 144, 144 e 977. 977. Ó, o primeiro dígito é 2. Aqui deu duas vezes, né? O primeiro dígito é 2, o segundo dígito é 9, tá? Vamos ver o que houve aqui. Ah, claro. Ok, isso aqui não tem, né? Tá? E daí a gente bota uma quebra de linha também aqui para ficar certinho. Vamos de novo. Vamos de novo para ficar redondinho. 869 144. O mais difícil é lembrar o número de CPF. 144 977. 144 977. O primeiro dígito é 2, o segundo dígito é 9. Vamos conferir. Tá aí, ó. Perfeitinho. Tá? Então, pessoal, esse aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para ver se cabe todo. Ó. Basicamente, esse aqui é o código. Deixa eu tirar as linhas em branco para caber mais e vocês conseguirem visualizar. Ó. Então, deu 27 linhas, né? Ainda com as bibliotecas aqui. Tá? Então, um código legalzinho, né? Para converter, para verificar, para trazer os dígitos verificadores do CPF, né? Ah, mas se fosse para informar os 11 dígitos e dizer se aqueles dígitos, se aquele CPF é válido ou não. Bom, muito simples, né? Então daí aqui a gente teria que aumentar, né, para 11, né?
De qualquer forma, eu calcularia aqui os dígitos verificadores e depois eu só iria comparar o dígito 1 com o caractere 10 do meu CPF e o dígito 2 com o caractere 11 do meu CPF. Basicamente seria isso. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.